Então, uma introdução rápida. Boa noite novamente. É dia 7 de dezembro de 2020. Vamos iniciar, então, a apresentação dos projetos da disciplina PIT, né? Projeto de Turismo. Hoje a gente vai apresentar o trabalho Passaporte Turístico de São Roque, dos alunos Angélica, Bianca, Daniel e Larissa, sobre a minha orientação, Paulo. Então, podemos começar, por favor, a palavra para o Daniel. Então, boa noite a todos. Nós vamos apresentar o projeto de número 17 do Plano de Desenvolvimento Municipal de Turismo de São Roque, que tem como título Passaporte Turístico de São Roque. Pode passar, Angélica? O número 17 é o número do projeto no PDTM, situar vocês. Ele está previsto nas diretrizes planejar o município para os impactos negativos das consequências do turismo, e a missão do projeto é criar ações de incentivo à permanência do turista. Então, a partir disso, a nossa proposta é a implementação do passaporte turístico de São Roque. É um projeto de média prioridade e a ser realizado no longo prazo. Deixa eu passar. Bom, e para a gente começar a falar um pouquinho, nós trouxemos a situação do contexto geral de São Roque. A primeira coisa que todos esses dados foram tirados do nosso PDTM, elaborado pela USP. A primeira coisa é a diversidade de atrativos. Então, São Roque não é só uma cidade com as tão famosas vinícolas restaurantes, ela traz outros atrativos, outras temáticas, como o patrimônio histórico, as trilhas, o esporte de aventura, tem até um parque temático. Só que a gente identifica que existe um privilégio da Rota do Vinho na questão da divulgação da cidade, do entendimento do que são os atrativos turísticos da cidade. Os outros atrativos, eles têm uma certa, como vou dizer, divulgação, porém é mais limitado, ou às vezes nem tem, e acaba criando uma imagem na cabeça do turista de que só existe a Rota do Vinho, o roteiro. E isso acaba gerando um baixo aproveitamento dos atrativos. Porém, embora haja esse problema, a gente vê que é um destino organizado nas questões institucionais e na gestão do turismo local. Então, a gente tem um condutor atuante e associações, sindicatos ali organizadas pelos empreendimentos turísticos. Então, a gente pode citar a própria Associação do Centro, que o Arthur é presidente, a Associação da Alcachofra, assim, dos Vinhos, e por aí vai. Porém, São Roque enfrenta um outro grave problema, que é a baixa retenção da demanda, e isso tem pelo menos 3 motivos. O primeiro é esse baixo aproveitamento turístico, por conta da divulgação e a ideia de que o turista tem que só existe o roteiro do vinho. A proximidade que São Roque tem com os centros emissores, que são São Paulo, Sorocaba e Campinas principalmente, ou seja, são cidades distantes a 1 hora e meia, e aí a pessoa fica nessa tentação de ir no mesmo dia e voltar no mesmo dia. E por fim, a vida noturna, que é inexistente. O comércio no centro fecha às 6 horas da tarde, a Rota do Vinho fecha no mesmo horário, um pouco além disso, e o turista acaba ficando sem opções na parte da noite. Pode passar. Aqui a gente tem alguns dados sobre essa baixa retenção da demanda. Então, a gente vê um dado bem alarmante de que 81% das pessoas que vão a São Roque, elas não pernoitam. E dessas pessoas que não pernoitam, aproximadamente 46%, quase a metade disso, elas não passam mais que meio dia na cidade, ou seja, não ultrapassa 6 horas. E isso acaba influenciando no número de atrativos visitados. Quando a pessoa não pernoita, dificilmente ela vai a 2 atrativos, fica numa média de 1,6. Se ela pernoita, aumenta para 2,3, mas é um leve aumento só. E a gente vê que se ela visita 2 atrativos, a maioria das vezes vai ser o roteiro do vinho. Nos nossos entrevistados na pesquisa de demanda, o roteiro do vinho foi citado por 55% dos entrevistados. A Expo São Roque, um pouquinho menos da metade do roteiro. Porém, vale lembrar que é um atrativo que só funciona de outubro a novembro, que é quando a festa acontece, é uma temática muito ligada ao vinho ainda. O Esqui Mountain Park e os pesqueiros geram um certo fluxo, e o restante dos atrativos tem um fluxo bem pequeno. Pode passar.
Travou. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Não tá passando. Ai, caramba. Passou e abriu várias coisas agora. Sim. Ai, desculpa. Travou tudo, gente. Era esse, Dani? Era no mapa. Bom, e para a gente encerrar essa questão da demanda, aqui a gente tem a demonstração dos centros emissores, então a gente vê que o maior centro é a região de São Paulo, que emana 71% desses turistas de São Roque. Sorocaba fica com 10% e Campinas com quase 8%, e as outras regiões têm o fluxo bem baixinho, ou não tem. E foi uma grata surpresa descobrir que outros estados representam uma demanda em São Roque também, com 7,1%. E a partir disso, com a questão de como fazer as pessoas que já vêm de cidades próximas ficarem mais e como atrair pessoas de regiões mais longes para virem e ficarem em São Roque, a gente desenvolve o projeto do passaporte, que nada mais é do que uma série de roteiros temáticos e que estão aliados a um sistema de benefícios articulado junto ao trade. Tá? Então, os objetivos do nosso projeto: aumentar o número de atrativos visitados, e aí induzindo o turista a aumentar o tempo da permanência dele em São Roque, e nisso vai ser possível interligar os atrativos das diferentes regiões nos roteiros e também divulgá-los. Conforme a gente divulga o passaporte, esses atrativos que não recebiam tanta atenção da divulgação passam a receber. E além disso, a gente tem o fortalecimento das associações já existentes e também o estímulo a novas articulações entre o trade. E, por fim, o passaporte configura como um diferencial competitivo para São Roque frente a destinos concorrentes. Na nossa pesquisa, a gente viu que possíveis destinos concorrentes são Olambra e o litoral paulista. Pode passar? E por que fazer um passaporte? Bom, a gente entende que é uma ação de marketing turístico na busca de ser o produto certo, no lugar certo, na hora certa e no preço certo. E o marketing turístico tem uma característica bem peculiar que nos interessa aqui, que é de ampliar a visita e assim promover o retorno do turista e a indicação do destino a terceiros. E para que isso seja possível, deve-se trabalhar com a manutenção dos turistas atuais e a captação de novos turistas, que são as nossas demandas real e potencial de 60 mil visitantes. Bom, como eu falei no mapa que eu mostrei, a nossa demanda real são os turistas que vêm das regiões de São Paulo, Sorocaba e Campinas, e a potencial os que vêm de outras regiões do estado e outros estados. E aí a gente chega na lista de Castro Giovanni, que lá em 2001 ele fez uma lista de possíveis ações de marketing turístico, e uma delas é a delimitação de um ou mais roteiros turísticos que promovam acesso às atrações que possam ser interessantes. Pode passar? E aí, a partir disso, da ideia de desenvolver roteiros, a gente chega na obra do Miguel Bal, que foi uma pessoa que estudou os benefícios de roteiros para o turismo, e a gente elencou alguns aqui da obra dele, que é a geração de fluxos nos trajetos delimitados pelos roteiros, o aproveitamento dos atrativos locais, como a gente já viu, é algo que não tem em São Roque, dos que ficam fora da rota do vinho, a sincronização do tempo e espaço, porque quando você sabe trabalhar e divulgar os seus roteiros, você pode induzir o tempo de deslocamento da pessoa e o tempo que ela vai passar dentro do atrativo, indicando assim o tempo a ser gasto em cada roteiro, a ordenação dos serviços turísticos do destino, e os roteiros, eles podem integrar, serem parte de um produto turístico maior, que é justamente o nosso caso. Pode passar? É a criação do passaporte turístico. Bom, e aqui a nossa ação do marketing turístico, ela ocorre a partir da possibilidade da premiação contida no passaporte, e isso é pautado na articulação com o trade, que também nos ajuda a desenvolver os roteiros. O passaporte turístico, ele é uma ferramenta que ele já foi usada por outros destinos para ser a ferramenta que aumenta o tempo de permanência do turista no local, por exemplo, o passaporte Fortaleza, que foi desenvolvido e lançado ano passado. E as possibilidades de premiação, elas podem ser as mais diversas possíveis. Aqui a gente deixou
uma premiação bem interessante, que é a viagem de retorno, que acontece no Passaporte São Lourenço do Sul. Porém, o passaporte turístico de Pomerode, que a gente deixou aqui também, a premiação dele é uma caneca especial. Você junta os seus selos, seus carimbos, e você ganha uma caneca especial do município. E o passaporte turístico Pomerode é um dos nossos casos de sucesso que a gente traz aqui. É um caso que já está há 11 anos no mercado e já foram vendidos mais de 30 mil exemplares. E um outro exemplo é o Passaporte Verde Rio 2016, que foi implementado um pouco antes das Olimpíadas, e hoje ele traz como resultados uma dezena de roteiros consolidados na cidade do Rio de Janeiro e uma forte articulação com o trade, não só na cidade do Rio, como no estado. Bom, tendo em vista, então, as problemáticas que foram apresentadas lá no contexto geral, o projeto ele conta com 3 pilares fundamentais, ou ainda 3 produtos principais do projeto, que foram pensados para alcançar os objetivos propostos. Esses 3 pilares, eles são justamente os roteiros temáticos, o sistema de check-in e bonificação e o passaporte em si, que já foram apresentados rapidamente pelo Dani, mas eu vou explicar um pouquinho mais como ele funcionaria no caso de São Roque. O primeiro, então, é a formulação dos roteiros temáticos, como já argumentado pelo Dani, né, que busca aproveitar o potencial da oferta turística do município, o qual até então encontra-se ofuscado pela concentração do fluxo e divulgação no roteiro do vinho. Assim, então, a estruturação da oferta turística de São Roque, através dos roteiros, vai facilitar a divulgação dos atrativos, já que vai oferecer mais opções de uso do espaço turístico, favorecendo essa desconcentração e o aumento das taxas de visitação nos demais atrativos. A proposta de formulação dos roteiros só foi possível também tendo em vista que foi constatado no PDTM que o município possui uma quantidade adequada de atrativos que possuem uma infraestrutura mínima, e essa infraestrutura, então, possibilita que eles sejam integrados a um roteiro e, então, receber um contingente maior de turistas do que eles recebem atualmente. A roteirização dos atrativos ela também vai servir enquanto um instigador para a articulação entre o trade e os atrativos turísticos, extrapolando as alianças que já são formadas atualmente. O segundo pilar, então, é o sistema de bonificação através do check-in, ou seja, em cada atrativo que o turista for, ele vai realizar um check-in no seu passaporte, assim como uma viagem de avião, e serão formuladas tarefas para que o turista cumpra e possa receber uma bonificação. Exemplos de tarefas seriam, por exemplo, as que o Dani já falou, mas anteriormente no slide anterior. E também tem a possibilidade de prêmios escalonados, ou seja, os prêmios irem mudando conforme você completa mais tarefas, e isso vai ser formulado durante o processo de implementação do projeto. Então, assim, com essa proposta de completar tarefas para receber a bonificação, o turista vai ser instigado a permanecer mais tempo no município. As bonificações, então, elas vão ser promovidas em parceria com os equipamentos turísticos do município e pretendem também promover e democratizar pelo território de São Roque o beneficiamento econômico local, né, através da atividade turística, além de incentivar a permanência. A ideia dos benefícios é que eles sejam preferencialmente algo que incentive essa permanência, ou seja, serem feitos em parceria com meios de hospedagem, serviços de alimentação, equipamentos de lazer que abrem no período noturno, o que nesse caso, inclusive desses equipamentos, ajudaria a movimentar a vida noturna do município, já que tantos turistas teriam algum motivo para permanecer no período noturno, assim como os estabelecimentos que não abrem por falta de fluxo, com a parceria com o projeto, poderiam ter um motivo para se manterem abertos. Então, e também, além dos prêmios promovidos pelo cumprimento das tarefas, é interessante que seja feita uma listagem de bonificações e descontos com os equipamentos parceiros, que seriam listados no passaporte, sendo assim mais um meio de instigar a permanência e também dar visibilidade para uma quantidade maior de equipamentos do município. Então, por fim, o terceiro pilar é o próprio passaporte, que será a materialização do projeto. Nele é onde vão estar contidos os roteiros, é com ele que os turistas vão realizar os check-ins e vai comprovar vai comprovar o cumprimento das tarefas, né, para receber as bonificações. Então, nesse sentido, trata-se de um passaporte gamificado, por simular um jogo e promover também a interação dos atrativos com o turista durante a viagem. O passaporte também ele vai ser um livreto físico e, por isso, ele vai servir também como uma lembrança da viagem. E, assim, é uma maneira também de manter uma relação afetiva e de memória entre o município e o turista. Nele também serão contidas as parcerias do projeto, as bonificações promovidas
E, além disso, é sugerido que tenham informações sobre a cidade, informações sobre os atrativos, né, informações histórico-culturais e informações que possam vir a facilitar a viagem do turista. O passaporte de São Roque está pensado para ser gratuito e ele vai ser distribuído por São Roque nos equipamentos parceiros, onde os turistas vão poder retirá-lo. Opa! A gente fez, então, uma ideia de modelo de passaporte, né? Uma sugestão apenas, na verdade, de como ele poderia vir a ser. E a gente utilizou o verde, então, e a ilustração do morro, pois remete à natureza, que é um aspecto bastante comentado pelos turistas enquanto destaque no município. E ao cachofra, que remete tanto ao aspecto do turismo rural e de natureza, quanto à gastronomia, que também foi um outro destaque na pesquisa de demanda. O nosso projeto ele prevê algumas exclusões, que seriam a precificação e venda dos roteiros criados, a adoção de estratégias para promover melhorias da infraestrutura e dos atrativos, e a integração do produto com os guias de turismo local. Essas atividades elas foram desconsideradas na formulação do nosso projeto, porque se a gente incluísse, seria necessário aumentar de uma forma muito considerável o número de etapas, porque são atividades que envolveriam um grande número de variáveis e elementos a serem considerados, e a gente acabaria fugindo do escopo, e também ameaçaria, de certa forma, a execução eficiente dele. Mas, de toda forma, a gente entende que essas exclusões elas podem vir a se tornar subprojetos do passaporte, se houver o interesse, e como no caso da comercialização dos roteiros em agências emissivas, tanto do estado de São Paulo quanto no Brasil, do Brasil também, né, e a integração com os guias locais, pode rolar algum projeto, um subprojeto, né, para promover essas duas ações, ou ainda projetos associados como a melhoria da infraestrutura dos atrativos, que pode vir a ocorrer, mas que não tem uma ligação direta com o nosso projeto. E quanto à versão digital do passaporte, né, por meio de um aplicativo, nós consideramos que não seria adequado, já que muitos atrativos de São Roque estão em locais que não têm um bom acesso de sinal de celular, e também, considerando o alto custo de fazer um aplicativo com funcionalidades que seriam necessárias, não valeria a pena, tendo em vista essa fragilidade do local. Agora, pensando em quem vai realizar o projeto, pensando em promover um processo participativo tanto na implementação do projeto quanto em sua operação e monitoramento, a gente pensou que para encabeçar o projeto seria criado um comitê, que ele seria responsável por administrar as etapas do projeto, supervisionar e articular com os atores que são importantes ao projeto e também articular com a comunidade. Idealmente, esse comitê ele seria formado por membros do Cultura, do Poder Público e do Trade Turístico também. E pensando nisso, então, a implementação do projeto está prevista para ser feita com um comitê em parceria com uma consultoria de turismo, enquanto as etapas de operação e monitoramento estão previstas para serem realizadas pelo próprio comitê. Já para o patrocínio, a partir das consultas que a gente fez, das orientações que a gente recebeu, a gente entendeu que pela natureza do projeto, é possível que ele seja patrocinado tanto pelo poder público, pela prefeitura, né, quanto pela iniciativa privada. Oi, gente, boa noite. Bom, nesse projeto... desculpa, quase caiu aqui. Neste projeto, nós utilizamos a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, que é basicamente uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Ela tem estrutura parecida com organograma, e ela é separada entre pacotes de trabalho e entregas principais. Então, daqui para frente, a gente vai apresentar a nossa EAP. Pode passar o slide. Já vou explicando. Essa é a nossa EAP, mas para ficar mais fácil de visualizar, a gente desmembrou cada entrega e vai apresentar uma por uma, de forma que seja mais fácil para entender o que foi planejado, a duração de cada entrega também. Enfim, então, daqui para frente vocês vão encontrar slides referentes a essa EAP. Pode passar. Oi, gente, boa noite. Então, a primeira entrega da estrutura do projeto é a contratação da consultoria. O responsável pela contratação seria o Contur, por estar em contato direto tanto com o trade quanto o poder público. E nessa fase, o Contur deve contratar uma consultoria de turismo para implantar o projeto formulado na cidade. Essa fase tem duração de 1 semana. Pode passar, Angélica. A segunda entrega é a criação do comitê. Então, esse comitê
terá a função de ingerir a implementação do projeto e de articular entre os atores envolvidos, apoiando a implementação do projeto que será feito pela consultoria. Essa fase do projeto também tem a duração de 1 semana. Após a formação do comitê, esse irá promover audiências para comunicar, mobilizar o trade e incluir a comunidade nos processos do projeto. Pode passar. A terceira entrega é o diagnóstico. Então, no PDTM de São Roque já existe um diagnóstico da cidade, mas a gente pensou que seria interessante que a consultoria contratada fizesse um novo diagnóstico mais atualizado e mais elaborado. Então, esse diagnóstico deve ter uma revisão bibliográfica quanto ao contexto do turismo na cidade, um levantamento e mapeamento para identificar e mapear todos os atrativos e equipamentos turísticos, uma hierarquização dos atrativos e dos equipamentos para analisar qual a infraestrutura de cada um, também descrever quais são as temáticas ligadas ao atrativo, já que essa etapa estaria relacionada diretamente com a criação dos roteiros temáticos. Um estudo de demanda para levantar qual é o perfil do público da cidade e por qual tipo de roteiro eles se interessam, mapeando os interesses e o comportamento dos turistas, uma vez que esses podem influenciar e auxiliar também no andamento do projeto. E por último, uma identificação dos impactos, ou seja, quais seriam os possíveis impactos para a comunidade, para o meio ambiente e para os estabelecimentos a partir da implementação do projeto. Ao todo, essa fase tem 10 semanas. A entrega 4 é o produto turístico. Então, nessa entrega, a consultoria vai ser responsável por criar o produto turístico, ou seja, desenvolver o funcionamento das parcerias e dos roteiros. A primeira atividade dessa fase são os processos de parceria. Nessa atividade, vão acontecer os seguintes passos. Serão definidos os critérios para as parcerias com os estabelecimentos e com os atrativos. Junto à definição dos critérios, serão selecionados os estabelecimentos e atrativos que se encaixarem no perfil do projeto. Então, eles vão ser convidados a participar. Em seguida, serão enviadas as propostas. E, por último, nessa atividade, as propostas serão negociadas, então as parcerias serão firmadas por meio de contrato. A segunda atividade do produto seriam os roteiros temáticos. Nessa atividade, será feita a segmentação de acordo com as temáticas que os atrativos melhor se adequam. Então, para que então seja feita a roteirização, ou seja, a criação e mapeamento dos roteiros. Após essa roteirização, serão feitos os testes para verificar a viabilidade e verificar pontos a serem alterados nos roteiros. Então, numa etapa final, será feita a qualificação dos roteiros para analisar a capacidade deles atenderem à demanda. A terceira atividade é a logística do check-in, em que vai ser definido o funcionamento exato do sistema de check-in do passaporte. E essa entrega, no total, ela tem 13 semanas. Bom, após a etapa de atuação da consultoria de turismo, a gente também colocou essa etapa de entrega número 5, que é a contratação de uma agência de marketing. Quem fará essa contratação é a consultoria também, e tem um prazo de 1 semana para fazer todo o processo, enfim, burocrático. Pode passar. A próxima etapa é a de identidade visual. Então, aqui a agência de marketing vai atuar fazendo toda a identidade visual do projeto. Então, sugere-se que eles criem um manual de identidade visual, justamente porque vão ter produtos que vão precisar. Então, assim, toda a parte de comunicação, todas as postagens, todos os produtos vão precisar seguir essa identidade visual. Então, é sugerido que eles façam isso. Tem a duração de 3 semanas para terminar toda a questão da identidade. Pode passar. A entrega de número 7 é a criação do passaporte. Então, nessa entrega, quem vai estar atuando é a agência de marketing e a consultoria. Então, o primeiro pacote de trabalho que tem é a definição do conteúdo. Isso seria parte do trabalho da consultoria, porque ela já conhece a cidade, já fez todo o diagnóstico, já sabe que conteúdo precisa estar no passaporte para fazer sentido com o projeto. E aí depois vem o segundo pacote de entrega, que é a diagramação, que aí fica com a agência de marketing. E, novamente, a importância de ter esse manual com a identidade visual, porque neste momento vai fazer muita diferença já ter isso pronto. A duração é de 3 semanas. Pode passar. A entrega de número 8 é a criação de mecanismos de governança. Então, quem vai organizar ela é o comitê, que já foi decidido no começo do projeto. A duração é de 3 semanas. E dentro dela tem um pacote de trabalho, que é a definição dos responsáveis.
Então, o comitê precisa decidir quem serão as pessoas responsáveis por cuidar desse mecanismo de governança. E depois tem a definição da estratégia de monitoramento. Então, precisa definir como o monitoramento vai acontecer, o que vai ser levado em consideração. E a partir dessa definição de estratégia de monitoramento, a gente também tem outros pacotes que são estabelecer os indicadores de monitoramento, então, para as pessoas saberem se guiarem a partir de um ponto definido, e também o treinamento da equipe que vai fazer parte desse mecanismo, para que eles estejam preparados para atuar, para analisar, enfim, para conseguir indicar as coisas. É sugerido que sejam pessoas dentro dos atrativos, que façam parte desse mecanismo de governança, até mesmo para que elas consigam saber o que está acontecendo ali, no que está acontecendo na rotina, assim, após o início de operação do projeto, que também esse mecanismo é tanto para essa parte de implantação, como principalmente para a parte de operação do trabalho, do projeto, pela necessidade mesmo de ter alguém acompanhando o que está acontecendo. Pode passar. A entrega de número 9 é o teste de operação, então vão acontecer testes nos roteiros para saber se eles já estão adequados a entrar em operação. Quem vai cuidar disso é a consultoria de turismo e a duração são de 2 semanas. Pode passar. A entrega de número 10 é a estratégia de divulgação. Aqui é totalmente da agência de marketing, com a duração de 5 semanas. Então, a primeira atividade são reuniões para definir estratégias, enfim, definir pontos de partida. Depois tem a criação de um site, como já foi comentado, a gente prevê essa criação desse site para que não seja só algo físico, mas que também tenha uma plataforma digital que auxilie o turista, que tenha informações, que ele possa fazer check-in também, possa saber as bonificações, enfim. Depois tem a etapa de produtos complementares. Eu não vou entrar em detalhes exatamente para não alongar muito, mas nessa parte, principalmente, a agência de marketing vai ter que cuidar do passaporte, que já vai estar diagramado, mas precisa fazer a impressão, dos totens também, que vão ficar nos roteiros, justamente para divulgação e também identificação do local, para saber que aquele atrativo faz parte do projeto. Selos também que vão ser espalhados nos parceiros, enfim, os equipamentos que têm parceria com o projeto, bem como divulgação, enfim, insights e afins. E depois tem essa logística e distribuição dos produtos, na qual acontecerá a impressão de que precisam ser impressos, como o passaporte, o selo, o totem, e a distribuição para o lugar que for determinado que vai receber tal produto. Pode passar. E a última entrega prevista na nossa EAP é a apresentação do projeto. Então, no começo já teve uma audiência, já foi planejada uma audiência pública para que a comunidade participe. E agora tem esse que é a apresentação do projeto justamente para a comunidade, enfim, a população no geral, saiba o que foi feito, como aconteceu, enfim, quando vai iniciar a operação, quem vai cuidar disso é a consultoria e o comitê, e a duração de 1 semana, porque é realmente uma audiência para apresentar o projeto, então aqui ele já vai estar pronto, não vai ter mais questões a ser discutidas, porque isso foi feito lá na primeira audiência. Pode passar. Aqui só para ficar mais fácil de visualizar o tempo de projeto, então foi estipulado que o projeto tenha 47 semanas, esse é o nosso cronograma com as entregas principais, então dá para ver que o diagnóstico e o produto turístico são as etapas mais longas do projeto, que também são as mais detalhadas, enfim, que vão compor a parte mais, diria que é a base do projeto, então elas vão levar mais tempo. E aí são isso, 47 semanas previstas, mas que podem ser alteradas conforme as atividades se encaminham. Sim, pode passar. Eu não vou me alongar muito nos custos, né, porque já deu tempo, mas basicamente a gente orçou os custos de quais seriam os custos de uma consultoria de turismo, uma agência de marketing, também os materiais impressos que dariam suporte para divulgação
e para comunicação, e tudo isso deu, em média, R$ 92.600. Também não vou me alongar, então só para a gente lembrar qual foi a nossa proposta aqui. A ideia é aumentar o fluxo de visitantes em atrativos pouco divulgados, aumentar a permanência do turista, lembrando que existe a diferença entre a demanda real e a potencial, fortalecer as ações existentes, estimular novas e estabelecer um diferencial competitivo para o município. É isso, muito obrigado, gente. Obrigado, então, a todos e a todas pela apresentação. Então, passamos agora, sem delongas, para os comentários, né? Bom, na verdade, eu não combinei, deveria ter combinado com a Márcia e com a Arthur a ordem aqui da fala deles. E, enfim, queria decidir isso agora. Márcia, por favor. Mulheres primeiro, já diz a etiqueta, né? Ladies first. Okay. Então, eu gostaria de parabenizar vocês pelo projeto, bastante trabalho, bastante detalhado. Assim, sonho de consumo de um município receber um projeto assim, redondinho, com todos os passos, somente para seguir. É pegar e tocar, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção, que vocês colocaram, é sobre o patrocínio do projeto. Então, vocês colocam a possibilidade do poder público ou da iniciativa privada. Eu não falei no começo, mas eu fui secretária de turismo aqui de São Bento do Sapucaí, aqui na Mantiqueira, por 11 anos, 3 mandatos. Então, o poder público, ele tem essa dificuldade de gerir esse tipo de projeto. Primeiro, porque quando você pega o custo, tudo que você for fazer dentro do poder público, você precisa de um processo licitatório. Tudo você precisa de 3 orçamentos, tudo você precisa de um processo, dependendo do valor, você precisa passar por um processo licitatório. Então, esses 11 meses virariam anos, porque tudo você tem um processo que tem que ser obedecido. E na grande maioria das vezes também, o poder público, ele não tem, vamos falar especificamente da Secretaria de Turismo, ele não tem corpo técnico que consiga tocar um processo assim. Então, ele precisa das parcerias, né? É um trabalho mega interessante, mega detalhado, assim, que ele mostra muito, quando vocês falam assim, que tem, né, o roteiro do vinho, ele se destaca diante dos demais, aí vem aquela história assim, né, só muda de endereço. Porque em todas as cidades você vê isso, você tem aquele atrativo âncora, que é o top, que todo mundo vai nele, e tem os coitados que ficam sobrando e que ninguém lembra deles, né? E são coisas tão interessantes quanto, ou mais interessantes. Por exemplo, aqui no meu município, nosso atrativo top é o Complexo Pedra do Baú. Então, quando se pensa em São Bento do Sapucaí, pensa, nossa, eu vou para a Pedra do Baú, tá, mas e se eu tenho medo de escalar, se eu tenho medo disso, se eu tenho medo daquilo? O que mais que eu tenho para fazer? Então, a gente tem as outras atividades, a gente tem as vinícolas, tem artesanato, tem produção de azeite, tem turismo rural, tem uma série, e práticas esportivas. Não só a escalada é a referência, mas a gente tem caminhada, a gente tem voo, a gente tem biking. Então, é a mesma questão de São Roque, que acaba dando o destaque para o roteiro do vinho e os outros acabam ficando escondidos. Então, por isso, a importância da ideia de vocês de resgatar isso, de trazer, falar assim, olha, você vai em São Roque, você não precisa ficar só no roteiro do vinho. Eles, talvez, uma grande dificuldade que os municípios têm é de conseguir trabalhar em conjunto. O Arthur vai dizer isso, vai concordar comigo. O empresariado, o poder público, a iniciativa privada, fica um de um lado, o outro do outro, aí cada um quer fazer de um jeito e ninguém faz nada. Ao invés de que todos se unam e façam um trabalho conjunto. Então, quando o município consegue isso, ele consegue se desenvolver melhor, como é o caso do roteiro do vinho. Eles conseguiram se organizar, trabalhar em conjunto, então você vê o destaque. E aí vocês deram um exemplo do passaporte de Pomerode,
que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná são exemplos de cooperativismo. Então, as pessoas conseguem trabalhar em conjunto, o trabalho flui de uma forma muito mais bacana, né? Então, assim, a minha sugestão, uma das minhas sugestões, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, mas aí vou equilibrando junto com o Arthur, é isso. Pensar um pouco mais no patrocínio através de iniciativa privada. O poder público ser o apoio institucional e o recurso econômico. Então, eu preciso de uma sala para realizar reuniões, eu preciso de pessoal para me ajudar a fazer um levantamento, um estudo. O poder público está ali para te ajudar. Quando você pensa no recurso financeiro, ele pode até ter, e ele gostar da ideia e tocar. Eu, como secretária de turismo, se vocês me apresentassem isso em São Bento do Sapucaí, eu ia abraçar com os dois braços e tentar arrumar o dinheiro de qualquer jeito para fazer, porque a ideia é muito bacana. Mas a gente sabe das dificuldades. Às vezes o poder público não faz porque ele não pode. Não é nem porque ele não quer, é porque ele não pode. Porque ele obedece uma série de legislações e tudo tem que passar, tudo tem que ter 3 orçamentos, tudo tem que isso, tem que aquilo. Então, você às vezes fala, mas o poder público atravanca. Não, o problema não é que ele atravanca, o problema, a questão é que ele precisa obedecer às regras. Então, talvez não colocar um foco tão grande no poder público como financeiro, mas como institucional e econômico. Acho que essa era uma... E vocês pontuaram 3 coisas no cronograma, que são, isso lendo lá no material de vocês, que são as 3 entregas mais difíceis, e realmente são, que é o diagnóstico, o produto turístico e a criação de mecanismos de governança. Esses 2, o produto turístico e a criação de mecanismos de governança, eu ainda considero que são os tops, porque, olha... que aí você vai ter que arrebanhar as pessoas e trabalhar com elas, né? Então, dá trabalho. Aí, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, sobre as exclusões que vocês pontuaram, né? Que é a precificação e venda, a melhoria dos atrativos, a integração dos produtos e o passaporte digital. Vocês consideram, pensando no poder público, vamos nele. Vocês acham que eles têm condição de fazer isso, assumirem essa exclusão? Porque, assim, uma questão que a gente tem levantado muito na Precesp, que para o ano que vem a gente vai trabalhar com as nossas instâncias, é a questão do produto turístico. O que é um produto turístico? Como que se formata um produto turístico atrativo? Porque, assim, o governo do estado está criando as rotas cênicas, as rotas gastronômicas, mas aí, quando ele pede o produto para o município tem dificuldade de mandar, porque ele não sabe. Aí ele manda lá um Cristo. Aí você fala assim, gente, isso aí não é produto, isso é um ponto turístico. Ah, mas qual que é a diferença? Então, muitos municípios não sabem, porque dentro das prefeituras, dentro dos próprios conselhos de turismo, a gente não tem muito pessoal da área, né? Então, nas prefeituras, às vezes, quem vai ser o secretário de turismo? Ah, sei lá, quem me apoiou? Aí põe lá. Aí a pessoa não tem capacidade técnica. E quem trabalha nas prefeituras e tem a capacidade técnica, eu confesso para vocês, todo mundo quer matar a gente. Porque eles falam que o pessoal do turismo é cheio de ideias, o pessoal do turismo quer se meter em todos os setores, porque a gente precisa se meter em todos os setores, porque a gente está num segmento que, né, tem uma transversalidade doida. Então, eles acabam tendo essa dificuldade de reconhecer. Então, talvez essas exclusões, elas serem repensadas em algum formato assim, que não se deixe sozinho na mão do município, porque você não sabe se ele está preparado para conseguir fazer isso. Vocês vão fazer toda a roteirização e tal, mas será que eles vão entregar um produto bacana para vocês depois, para o passaporte depois promover? Então, algumas reflexões para a gente fazer sobre o dia, aí pensando no dia a dia meu dentro de uma prefeitura. Acho que é isso, por enquanto. Assim, só... Então, Cássia,
Eu acho que vocês poderiam, antes do Arthur falar, fazer um comentário assim breve, e aí depois que vocês responderem, a gente passa para o Arthur e aí a gente faz um bate-bola mais rápido, pode ser? Pode ser. Só respondendo, Márcia, a questão que você falou da exclusão, de cobrar o roteiro e do poder público conseguir arcar com tudo, na verdade, assim, a gente não definiu que é algo para ser gerido somente pelo poder público. Então, pode entrar também a iniciativa privada, que, inclusive, ajudaria muito a manter essa exclusão de preço no roteiro. Assim, não dá para saber se necessariamente, mesmo com a iniciativa privada, eles vão conseguir manter o roteiro gratuito, no caso, a distribuição de passaporte também, mas a ideia é que fique aberto. Se for para a iniciativa privada entrar junto com o poder público, perfeito. Se dentro da cidade o poder público decidir que ele consegue gerir tudo e só fazer parcerias com alguns locais, também tudo bem. Essa questão ficou mesmo em aberto. Sim, eu entendi que ela ficou em aberto, ou poder público ou iniciativa privada. A minha observação foi, ou os dois juntos e tal, minha observação foi só no sentido, assim, de vocês não sofrerem se o poder público não conseguir fazer, porque a dificuldade dele é maior, sabe? Por conta de tudo que ele enfrenta. Então, normalmente, o poder público entra no apoio institucional e no recurso econômico, que aí facilita a vida dele. Ou ele próprio consegue que a iniciativa privada, através da influência dele, do pedido dele, patrocine a proposta. E aí ele entra junto, sabe? São possibilidades. Então, é um projeto que precisa realmente dessa questão financeira. A questão de gerir facilita um pouquinho, tendo uma consultoria na implantação, depois vai ter essas pessoas do comitê, na verdade, do mecanismo de governança para controlar, então, para não ficar sobrecarregado também para o poder público. Enfim, no geral, a intenção é distribuir bem as tarefas, porque é difícil mesmo fazer implantações, e é um projeto que é caro, querendo ou não. Se você pensar no retorno dele, ele nem é tão caro, né, Bianca? O retorno que ele vai ter, ele nem é tão caro. A gente espera que o retorno seja bom. Tem mais alguma questão que vocês queriam explorar dos comentários da Márcia? Eu só diria que o projeto ele foi pensado também, né, nessa estrutura de entregas para facilitar esse processo mesmo, né? Esse projeto fica ali, tem um diagnóstico que precisa ser feito, então, de repente, a iniciativa privada poderia pagar esse diagnóstico, enfim, ele é desmembrado, né, em componentes, né, ele é modularizável, né, justamente para facilitar, porque ele, por natureza, ele tem essa dinâmica de interação muito intensa entre o setor público, né, e iniciativa privada, né. Então, foi por isso que a gente pensou dessa forma, com entregas e tudo, para facilitar isso, né. Mas querem fazer, então, mais comentários ou eu passo para o Arthur? Eu só queria dizer, professor, a Márcia contou um pouco da rotina dela em São Bento de Sapucaí. A gente conhece essa rotina, Márcia. Você veio numa aula de políticas públicas na nossa turma. Você contou até a história da professora que não queria levar os alunos para um passeio, alguma coisa assim. É que a gente criou um programa de turismo, chamava Conheça a Sua Casa. E aí a gente fazia atividades com as crianças da escola. E eles adoravam, Paulo, e nas fazia as trilhas, mas as professoras queriam matar a gente, porque a gente tirava eles do dia a dia, tirava da rotina. Só que o que a gente queria? Criar aquela mentalidade deles de que eles vivem num município turístico, o que tem no município, como é que você recebe bem as pessoas, a hospitalidade. Só que assim, e a gente fazia, a gente tem aqui um escalador super conhecido, que é o Eliseu Frechou, e ele, quando a gente chamou ele para fazer uma fala com as crianças, e a gente viu a emoção das crianças, porque eles viam ele na televisão, e aí ele estava na frente delas, e elas ficavam assim para mim, isso vai demorar muito, Márcia? Isso vai demorar muito? E as crianças estavam transtornadas, elas gostavam muito, e eles não.
Então, assim, a gente teve essa coisa com a Secretaria de Educação, porque o turismo trouxe todo o potencial do município para o dia a dia das crianças, e eles gostavam, só que a gente tirava as professoras da rotina delas. Elas queriam matar a gente, mas a gente fez do mesmo jeito. Legal. Então, vamos passar então para o Arthur, e aí a gente continua, enfim, podemos voltar também para uma questão da Márcia, enfim. Mas então, passa a palavra para o Arthur, assim, obrigado mais uma vez pela sua presença, Arthur, e comentários. A palavra é sua. Muito legal, gente, muito bacana, o projeto está bem completo, realmente sonho de consumo para a gente aqui, a gente ter um guia, praticamente um roteiro fácil e prático a seguir é uma maravilha. Tá? O jeito dele é muito legal. As fases, tudo como a gente vai funcionar é muito bacana para a gente. É uma dificuldade que a gente tem aqui. Vou comentar alguns trechos, até de comentários mesmo. A gente tem realmente um cultura atuante em São Roque. Tá? Esse ano, acho que vocês não devem nem saber ainda, não existia, conseguimos regulamentar o Funtur, então a gente já tem um fundo de turismo que é gerido pelo conselho, então a gente consegue até o próprio conselho bancar alguma coisa, a gente consegue bancar consultorias, a gente consegue bancar esses diagnósticos pelo próprio Contur. O fundo não permite, por exemplo, eu pagar gente para trabalhar nisso, mas a gente já tem várias outras fontes para a gente conseguir fazer um projeto desse funcionar. A gente tem também as verbas aqui do DAD, né, do Estado, só que DAD é infraestrutura turística, então quando se fala em totem, quando se fala em alguma coisa, placas, talvez a gente consiga coisas mínimas, mas o trabalho grosso mesmo a gente não consegue nem criar, nem com o fundo, a gente viu aí a consultoria, a gente está falando se bem que o grosso de vocês é a consultoria, né, a consultoria até seria gerida, mas a verba do fundo vem de algumas taxas do ISS da parte hoteleira, da parte turística, então realmente está previsto aí um valor muito baixo nesse nosso primeiro orçamento. A gente não consegue bancar isso, mas é um caminho para o particular, via Contur, via o fundo, conseguir botar algum valor nisso. Então, é um custo que não é alto, tá? Eu não achei absurdo. Quando a gente fala no nosso bolso, 92 mil reais é muito dinheiro, né? A gente está falando no município com 93 mil habitantes, se a gente fizer uma conta, não é nenhum absurdo a gente gastar isso para fazer um projeto que realmente traz retorno, tá? A gente falou essa consultoria, de repente, organizar os roteiros. A gente já tem roteiros organizados em São Roque, que foram se juntando por afinidade, e a gente já tem uma inter-relação sendo criada entre eles, tá? Tem alguns roteiros já consolidados, lógico, o roteiro do vinho não tem nem o que falar, é um roteiro, mas ele já existe há mais de 20 anos. Tá? Depois disso, a gente teve o roteiro da Raposo, que não foi muito bem, mas ele ainda está por aí, estamos tentando reerguer esse roteiro. O roteiro do centro, a gente está com ele faz 2 anos, ele já foi tentado algum tempo atrás, não foi bem, agora a gente está levantando. E temos mais o roteiro do Saboa Castelo, que é um roteiro bem turismo ecológico, rural, e temos também a Darcy Penteado. Então, são roteiros que estão aí, estão todos juntos, estão todos representados no Contúrico, falando a mesma língua. É uma coisa bem interessante unir esses roteiros. E que a gente consegue fazer o passaporte, uma das ideias do passaporte é realmente você criar essa unidade entre a cidade toda, os roteiros da cidade. É muito comum, realmente, no Brasil, a gente ter cidades com esses pontos principais, os roteiros mais atrativos. Mas o passaporte, dependendo da divulgação disso, a gente consegue ampliar. Eu penso em criar um destino turístico mais completo. Como a gente pensa, um exemplo bobo que eu falo aqui, de repente, fora do Brasil, mas a gente fala em Buenos Aires. Buenos Aires, a gente tem tanto atrativo turístico que acho que não tem uma coisa tão principal. Se a gente for lá, a gente vai para o Caminito, a gente vai para a Bombonera, a gente vai para a Cali Florida, são todos atrativos um pouco concorrentes entre si na popularidade e na frequência. Lá até o cemitério é um ponto turístico. Então, a gente tem tanta coisa num mesmo lugar que você completa uma viagem que a pessoa não tem que passar 2 ou
4 ou 6 horas, a pessoa passa lá 5 dias. Então, a gente tem condições em São Roque de ter, a gente tem esses atrativos, a gente precisa mostrar, organizar isso de uma forma que as pessoas entendam, consigam ir e se organizar. O passaporte é interessantíssimo, ele cria toda essa facilidade do turista, né, fazer o seu caminho aqui pela cidade, né, o seu roteiro em si, né, mais geral. Um detalhe disso que eu já falei para vocês antes, e falar agora que o passaporte é um negócio muito do turista autônomo, né? A gente está deixando esse turista que vem ser guiado pelos guias de turismo aqui um pouco de fora do passaporte. Ele pode até usar e até ser uma ferramenta do guia, mas a gente, vocês deixarem aberto, ou talvez até um espaço para a gente entrar com esses guias aqui. A gente tem uma associação de guias e isso facilita, de repente, nessa junção do projeto com os guias, porque a ideia realmente não é ter os guias contra a gente, mas fazer um projeto também que ajude, que contribua para São Roque junto com como os guias já contribuem. Isso pode ajudar todo mundo aí, né, nessa receita, nessa mistura aí. E a outra coisa que eu falo, que a Márcia também falou aqui, das escolas, etc., é esse negócio da educação patrimonial. Quando vocês falam em audiências públicas, antes e depois, é muito interessante. A gente precisa fazer em São Roque essa educação patrimonial. O São Roquense, ele precisa descobrir o que São Roque tem. Ele precisa achar São Roque bacana, ele precisa gostar disso aqui, e precisa ver que realmente é uma coisa interessante para se mostrar para quem vem de fora. A gente precisa entender que o turismo é bacana para São Roque, que a gente tem muita coisa legal e que isso ajuda a população inteira de São Roque, não é só quem está no trade turístico. A gente trazendo o turista para cá, a gente trazendo gente, trazendo receita, porque isso traz receita, não tem dúvida. O turista vem aqui com dinheiro de fora e deixa o dinheiro aqui. Sabe? Então, é simples, assim, é muito grande a receita gerada pelo turismo, né? O potencial nosso é muito grande, é avaliado, a Precesp sabe bem de São Roque está sempre correndo ali, entrega plano diretor, tudo certinho, nós somos uma das instâncias mais atuantes aí, junto com a Precesp, para fazer as coisas funcionarem. Uhum. Gente... Tem o Sandro, tem o Márcio. Pois é, a gente está sempre brigando também. Estamos fazendo, a gente vai brigando, vai entrando, tem gente descendo para trás, mas a gente tem gente aqui, o Contour dá essa força e mostra isso para o trade. As coisas estão acontecendo em São Roque, elas acontecem, e eu acho que um projeto desse vem ajudar muito, porque a gente se perde na hora de juntar tudo isso, de fazer acontecer. Desse jeito que vem para a nossa mão é muito fácil. O meu maior problema aí, eu acho que ainda é a tal da governança. Isso precisa ser bem estudado, porque tem que ser gente realmente de dentro do trade, com vontade, com tempo, e acreditando nas coisas. Porque é difícil você pegar voluntários a granel em algum lugar solto para fazer as coisas acontecerem. Isso precisa ser bem estudado e bem criado. Tá? Mas são dificuldades que a gente vai ter na implantação, mas que está previsto no projeto. Realmente, eu acho muito bacana vocês até chegarem a prever detalhes, tá? Que a gente vai enfrentar. E eu já vendo aqui, eu vejo quais são os mais complicados que a gente vai passar aqui. Mas a gente acho que vai dar certo. A gente tem como fazer, tá? Demais, parabéns. Eu achei que o projeto está muito bacana. A gente pode aproveitar, Arthur, e fazer uma parceria da Precesp com São Roque e lançar um modelo. Por que não? Por que não? É um piloto, faz um piloto em São Roque. São Roque cidade modelo, porque então, a gente tem uma proximidade, vocês falaram aí, o Daniel falou, estão em distância de 130 quilômetros, né? A gente não está a 130 quilômetros, nem São Paulo de Sorocaba. A gente está a 40 quilômetros de Sorocaba, que é o nosso segundo destino. A gente está a 50 de São Paulo. A gente está muito próximo. Então, realmente tem esse detalhe, o pessoal querer vir e passar e já voltar para casa, não ficar hospedado, mas a gente precisa mostrar que realmente a gente tem coisas para ele ficar, né? Ele não precisa voltar, porque ele vai ter atrativos à noite, de manhã seguinte, à tarde e na noite seguinte. Ele tem que... É um desafio tentar fazer ele ficar aqui. E
a gente levantar esses atrativos, mostrar e para as pessoas conhecerem que realmente a gente tem coisas bacanas, né, para criar esses outros horários aí de entretenimento, né, de turismo. O passaporte é uma ferramenta muito bacana e importante, tá? Eu acho que é um bom caminho e está muito legal, o projeto está muito bacana. Eu acho que ele pode caminhar para um regional também depois, né? Porque você começa no município, aí São Roque faz parte do roteiro dos Bandeirantes, pensando no programa de regionalização, você ampliar, porque aí você aumenta o fluxo, né? E a permanência numa região toda, porque o turista, para ele, não tem fronteira, né? Onde tiver, ele vai e ele circula. O próprio roteiro tem uma pernoite São Roque, né, Márcia? Sim, eles têm. Os poucos municípios têm a pernoite, né? Então, a gente já... Então, e a gente está aqui, até estou olhando aqui no mapa que tem aqui no trabalho, fluxo turístico paulista antes e depois da pandemia de Covid-19, aqui no final. E aí tem as proporções, né, as porcentagens. E aí, olhando aqui na região nossa, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, 15,5% e 17,1%. Então, tem um fluxo bem interessante, se você considerar as outras regiões do estado. Então, as pessoas estão circulando, e quanto mais próximo, melhor, né? O turismo de proximidade. Eu não sei se o Paulo vai falar agora, eu tinha umas perguntinhas para fazer. Não, dúvida. não, por favor, pode fazer. Dúvida. Assim, primeiro, vocês pontuaram o Olambra como sendo um dos concorrentes, né, mais diretos de São Roque. Então, isso foi visto na pesquisa, né, o que vocês viram. Uma outra coisa, que daí é só uma observação, sobre o processo de ranqueamento, no trabalho de vocês consta 2022. A gente ainda não tem uma data do ranqueamento. Era já para ter acontecido, né? Então, é 2015, a lei 2015, depois 3 anos acontecer, depois 3 anos, então foi nessa conta que vocês fizeram, perfeito. Mas a gente ainda não tem. Esse ano, até surgiu a ideia de que teria o ranqueamento, e a gente deu uma segurada, porque a gente pediu para o governo do estado, calma, os municípios estão em ano eleitoral, a gente está em pandemia, vai fazer ranqueamento, nossa, né, e descer instância e submite, pelo amor de Deus. Aí o estado deu uma segurada, mas provavelmente agora, em 2021, eles já retomem com esse assunto de ranqueamento. É claro que a gente não quer perder nenhuma instância, né, Arthur? Ficar com as 70 redondinhas ali, ninguém quer descer, não. Porque, assim, se uma instância acima de 200 mil habitantes cair, ela nunca mais volta, porque não pode. Não pode mais. Não pode, porque é até 200 mil habitantes. Então, por exemplo, o Santos. Se Santos cair para a MIT, ela nunca mais volta para a instância, porque ela tem mais de 200 mil habitantes. Então, a gente não quer, de jeito nenhum, que elas caiam, né? Então, a primeira pergunta era essa sobre Olambra. Teve numa altura do trabalho que vocês referendaram bastante, que deveriam ser observadas as diretrizes e metodologias baseadas no município verde-azul. Então, por quê? Se é pelas legislações ambientais que tem dentro do município verde-azul. Quando vocês falam lá no trabalho do totem, vocês falam que tem os totens e lá ficarão os passaportes que serão retirados e tal, e daí tem uma coordenação que vai lá para ver quantos foram retirados e tal. Não existe, vocês pensaram em talvez as pessoas irem lá retirar por retirar e depois não usar com o objetivo que deveria usar, né? Então, essa é uma dúvida. Vocês falam também do site, que daí tem tudo lá, todas as informações estão lá. Se vocês estão pensando também na possibilidade da pessoa poder imprimir o guia via site ou não, que ele só vai ser impresso mesmo. Uma outra coisa que eu coloquei, totem do site, como que esse valor de R$92 mil, ele é para implementação, então fez todo o processo, R$92 mil, começou o projeto, daí ele tem que andar, aí uma certa altura ele vai precisar de mais dinheiro, porque vai acabar, então, como que vocês pensaram para sustentá-lo,
para sustentar esse projeto. E como lá também, nas atividades, vocês colocam que as agências, elas vão comercializar os produtos, porque aí a organização se exclui desse processo. Então, as agências é que vão comercializar. Se vocês pensaram na possibilidade dessas agências disponibilizarem porcentagens para o projeto, porque daí ele tem um retorno para o projeto para ele poder se manter. Ele vai, porque vocês estão vendendo, a gente organizou, vocês, né? Organizaram tudo e aí deram para as agências vender. Elas estão ganhando dinheiro com isso. E que vantagem o projeto leva em cima disso? Ele ganha alguma porcentagem também para se manter ou não? Era isso. Algumas dúvidas. Organizem aí. Últimas perguntas, né? Eu vou começar respondendo o Arthur, então, que ele comentou sobre os roteiros, né, a questão de já ter os roteiros existentes. Eu esqueci de comentar na apresentação, na verdade, que vão ser levados em considerações os roteiros que já são existentes e a possibilidade de criação de novos que ainda não tiverem sido criados. Então, a intenção é justamente unir o que já existe à criação de novos roteiros potenciais no município. Quanto à comunidade, a inclusão da comunidade, inclusive a gente esqueceu de citar, mas a intenção é que também seja divulgado o passaporte para a comunidade, para que eles mesmos utilizem para fazer os seus passeios pela cidade, eles também utilizem, não só os turistas. E sobre os guias, a gente excluiu do escopo do nosso projeto só pela questão da complexidade mesmo. Quando a gente foi tentar incluir os guias, a gente percebeu que ia ser um novo projeto, na verdade, porque teriam outras variáveis que a gente teria que considerar, seriam muitas outras etapas que a gente teria que incluir no projeto e já estava complicando um pouco de como a gente ia conseguir fazer os dois projetos ao mesmo tempo. Então, a gente percebeu que, na verdade, seria um subprojeto, que a gente não conseguiu incluir no nosso, mas que a gente acha que seria muito legal se tivesse como ele acontecer a partir de alguém que quisesse levar isso adiante, que quisesse se responsabilizar por essa união entre os roteiros e os guias. A gente só não conseguiu unir mesmo pela questão de complexidade do projeto. Mas eu acho que foi isso de dúvida que o Arthur falou. Acho que foi isso. Não sei se tiver mais alguma pergunta. Praticamente, o resto foi só comentário. Deixa eu passar para a minha parte. O Arthur falou sobre os 130 quilômetros, na verdade eu falei 1h30, não 130 quilômetros. Acho que talvez tenha sido isso. Meia hora, Daniel. Meia horinha. Não, é que eu não estava falando só de São Paulo, eu falei dos 3 centros, que era Sorocaba, Campinas e São Paulo. Não, tudo bem, mas eu só quis mostrar que a proximidade é muito grande, tá? Ela é até maior que isso. O lugar mais longe que a gente está falando, em Campinas, eu essa semana, segunda-feira, eu fui para Viracopos, eu levei 55 minutos daqui do centro de São Roque. A gente realmente está muito próximo. Você não está errado, só que quero grifar. É muito próximo, a gente está muito próximo de uma região que tem 25 milhões de pessoas. Eu fiz esse estudo. Então, o público, o potencial é gigantesco. Mas o negócio é a gente fazer esse público ficar pela mesma felicidade que a gente tem de ter tanta gente perto, a gente tem o problema de eles estarem muito perto. Então, tem a vantagem e a desvantagem, realmente. É só para frisar. Até por isso mesmo a gente pensou em ir um pouco mais longe e trazer as pessoas dos outros estados e das outras regiões de São Paulo. Apresentar São Roque a eles. Interessantíssimo. Tem muita gente vindo de fora. São Roque realmente é uma atração nacional. Não tem ainda um peso enorme, mas a gente tem muito visitante de fora do estado. E o paulistano é doido, né? Ele quer ir em todo lugar. A gente aqui, quando começou a dar uma liberadinha, aqui a Mantiqueira ficou enlouquecida com os paulistanos. A gente vai embora, não é hora de vir ainda. Não, mas já começaram a vir entupir a gente. A gente está sofrendo em São Roque também. Meio maluco, as coisas estão ficando cheias, a gente tem que segurar, é difícil, mas estão vindo mesmo. Bom, e agora passando às questões da Márcia, primeira questão de Olambra. Olambra foi um destino apontado pelos nossos entrevistados na pesquisa de demanda como um substituto a São Roque. A questão perguntava ao turista qual outro destino você considerou, se não fosse São Roque,
e entre os mais citados foram o litoral de São Paulo e Olambra, e além do próprio Estado de São Paulo, que não foi uma coisa que eles falaram, mas foi um alerta que a gente recebeu, como eu coloquei no trabalho, da Mariane Costa, que é a consultora da Vivejar, de que um concorrente de São Roque seria a própria cidade de São Paulo. A pessoa gastaria o dinheiro dos equipamentos daqui não, porque eu estou em Jandira, dos equipamentos de São Paulo, ao invés de ir até São Roque. Que mais? A questão do município verde-azul como você falou, a questão ambiental, eu sei que o município verde-azul ele trabalha 10 vertentes diferentes em relação à gestão do município, então a gente pensou, já que São Roque tem esse selo, se orgulha de ter esse selo, produzir coisas que não ferissem esse selo, então as ações e as metodologias não poderiam ferir as diretrizes do selo. E a questão do ranqueamento, eu não lembro se foi uma conta que eu fiz, eu vi em algum lugar que seria 2022, mas eu vou arrumar isso para a entrega final. Não se preocupe, saindo a data, a gente conta para vocês. Eu vou responder as outras questões da sua, Márcia. Quanto aos custos depois da implementação, quando a gente fez esse orçamento, a gente pensou mais que ele foi considerado considerando a operacionalização por um ano. Então, tipo assim, os passaportes, por exemplo, eles já teriam sido todos impressos, sabe? Então, a gente pensou que não teriam outros custos, né, depois da implementação, mas aí, agora que você falou isso, não, a gente não pensou em mais nada, mas a gente pode agora discutir isso depois e ver o que a gente... alguma ideia, né, para isso. Posso fazer uma pergunta rápida, já que você falou de um ano? O que vocês pensaram em quantidade de passaportes para um ano? A gente colocou 1.000 por mês. Não sei se é muito, não sei se é pouco, mas foi uma média, assim. Espero que seja pouco, né? Quanto aos totens, a questão das pessoas pegarem, né, e não usarem, a gente até conversou sobre isso, né, só que a gente não chegou a nenhuma conclusão, né, porque o que a gente poderia fazer para as pessoas não pegarem, tipo, jogarem fora, sabe? Não tem muito o que o projeto fazer. A gente poderia colocar, por exemplo, um aviso falando para a pessoa pegar tipo, só algo do tipo, mas a gente não pensou nada específico em relação a essa questão. Ou em algum lugar físico que tem alguém, né, que entregue. Você pode colocar nos PITs, né, nos postos de informação turística, mas às vezes segura muito, né, a gente fica muito... Eu acho que a gente tem que contar com essa perda, não vai ter... As pessoas vão se educando, elas vão se educando e vão aprendendo. A criançada vai pegar, vai achar bonito, levar para casa, mas a gente vai ter que contar com isso. Exato. E tem a possibilidade do incentivo econômico também, né? Porque tem experimentos, né, sociais em que recepções de hotéis, né, que você tem potinhos de balinhas, né, de graça, e potinhos de balinhas com 1 centavo. E os potinhos de balinha vazia, eles faziam mais rápido. Você vê que 0 para 1 centavo não é nada, né? Mas o fato de ser 1 centavo já faz as pessoas pensarem 2 vezes a pegar aquilo sem ela vai refletir sobre aquilo. É uma possibilidade também. Sim, até a gente chegou a conversar sobre a questão de, tipo, cobrar ou não os passaportes, assim, nem que fosse um valor simbólico de R$1, R$2, sabe? Mas a gente não levou essa discussão muito à frente. Mas os 2 lugares que a gente pensou em colocar que os passaportes estariam em display, assim, seriam os displays em bancadas, assim, de restaurantes ou outros estabelecimentos que fossem parceiros, e nos totens, para no caso de algum, por exemplo, algum estabelecimento que não tenham pessoas por perto, como é o caso de alguns atrativos de São Roque, como o Morro do Sabuó, não tem ninguém por perto, isso facilitaria, né?
Mas, Larissa, essa divulgação, né, na parte lá do projeto que vocês falam na divulgação, essa própria divulgação já vai ajudar as pessoas a se conscientizarem, que você vai pegar, porque você vai fazer o passeio, e aí você tem uma bonificação, tem, não é simplesmente você pegar e levar embora, então na própria divulgação já vai ajudar, né? Sim. E quanto à questão que você falou de imprimir, de poder imprimir na internet o livretro, a gente não pensou nisso, mas é uma ideia muito boa. Reduz o seu custo, porque daí a pessoa imprime na impressora dela com o papel Exatamente. dela. Vamos considerar essa ideia. E aí tem só a última questão que foi da porcentagem, se vocês pensaram em alguma porcentagem cobrada, pessoal que comercializa o roteiro. Pode existir até parte de anúncios, de repente, em algum lugar do passaporte, né? Também. É verdade. Também. Então, como a gente não pensou em exatamente precificar, nem comercializar o roteiro, assim, logo na primeira fase, assim, nesse 1 ano, não, a gente não pensou em nenhuma porcentagem. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que a gente não pensou, mas eu acho que com essa dica agora a gente pode incluir, inclusive, que se rolarem parcerias com as agências de turismo de outros locais, que teria que acontecer, então, essa porcentagem, sim. Acho que faz todo sentido, na verdade, né? A gente estaria fazendo todo o trabalho e entregando de graça. A gente até pensou a ideia de fornecer para agências justamente para não encontrar essa exclusão de valor. Mas até ficou assim, o projeto final retirar essa parceria com agências, mas com isso que você falou faz mais sentido. Porque a ideia de vocês é muito bacana. Então, ela tem que ter uma sustentação para ela. E teve esse primeiro ano, explodiu. Os 1.000 por mês não deu conta. Foi embora. Foi embora. Ano que vem eu quero mais, então eu preciso de dinheiro, né? A gente pode ficar fazer... sofrendo com o patrocinador o tempo todo. Isso pode até ser entregue para essas agências, a gente pode mandar entregar, o jeito de... Porque você não tem muito como controlar, né? Mas às vezes você tendo uma entrega antecipada do passaporte para as agências que venderem isso e pedirem, você podem correr o risco de chegar em São Roque e não ter o passaporte. Então, às vezes, você pode chegar lá e falar, olha, quantas pessoas são, a gente manda entregar aí, você coloca uma caixinha, entrega lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde for, de onde estiver vindo, Campinas, Sorocaba, ou deixa pronto no pitch de entrada, no portal de entrada da cidade, ó, agência tal, já recebe, às vezes para até diminuir custo, mas você garantir que a agência tenha esse serviço, que é o projeto do passaporte, é interessante. Tá? Já pensou que sucesso chegar em São Roque e não ter nenhum passaporte? Acabou tudo? Ia ser bom demais. Vou pro lado, vou pro outro. Agora talvez não seja o melhor momento, né? Agora vamos devagar. Muito bom, assim. Acho que a gente recebeu contribuições muito legais, assim, que podem realmente aprimorar o projeto, né, a nossa proposta. E todas serão, né, pensadas, né? A gente tem um prazo agora, né, para poder fazer esses ajustes antes da entrega final, né? Porque isso é feito oficialmente, né? A Karina, como responsável pela disciplina, a professora Karina, ela faz uma entrega também ao município do plano, todo o produto, né, dessa disciplina. Então, acho que todos os comentários foram muito pertinentes. Eu acho que também gostei da resposta aí dos alunos, né, que realmente fizeram isso com muito afinco, assim, pesquisaram, foram atrás, investigaram. Então, também estão de parabéns aí pela capacidade de resposta, né, que às vezes pega a gente desprevenido, né, mas eu acho que o mais importante é estar aberto para avaliar outras possibilidades, né. Esse é um projeto que tem uma relativa complexidade, né, e que naturalmente vai, com o tempo, recebendo contribuições e aprimorando, né. Mas o mais importante é ter esse ponto de partida, né, do 0 para 1 já é 100%, né, então do 1 para o 2 já é 50%, né? Então esse start inicial acho muito importante. Tá?
Mais algumas contribuições, temos também audiência externa aqui, né? Nós temos 14 pessoas, tínhamos 17, se alguém quiser também falar, né? Fique à vontade, algum comentário adicional. Eles estão de parabéns, né, Paulo? Eles estão com a resposta na ponta da língua. Eles estão muito bons. Eles prepararam muito bem. É aquilo, né? Quando a gente se envolve com aquilo que a gente está fazendo, a gente tem brilho nos olhos, você fala com gosto, você tem uma resposta, e se você vê uma sugestão interessante, você já começa a pensar, nossa, eu acho que isso daria para ajustar com isso, com isso, com isso. Muito legal. Ô, Arthur, olha lá, hein? Vamos fazer em São Roque. Louco para fazer. A gente até já tem um projeto do passaporte, não é tão complexo quanto que vocês mostraram. A gente, no roteiro do centro, a gente estava elaborando justamente, praticamente para o centro, tá? Não na cidade toda. Não saiu ainda, entrou pandemia, não sei o quê, mas era bem simples, não chegava a esse ponto de complexidade que vocês tiveram. E já saíram alguns, mas não, ele só chamava passaporte, porque ele não era realmente, ele era um livrinho com alguns pontos turísticos, e a gente já estava adaptando isso para o passaporte, para a gente ter até o carimbo, o selo e tal, e gerar recompensas disso, né? Que é um negócio que quem tem que pensar bem quais são as recompensas, como fazer, isso vai ter que ser estudado, porque da onde vai sair, qualquer um vai oferecer, porque a gente vai juntar 10 carimbos, 10 estabelecimentos diferentes, 10 pontos turísticos. Quem vai bancar isso, né? A recompensa. A gente estava estudando isso também, porque tem que ser uma parceria de todo mundo aí, porque não pode cair nas costas de um, né? Eu pensei numa coisa agora que, assim, que caiu na cabeça. Vamos supor, uma consultoria, ela vai custar muito mais caro. E a ECA USP não tem a ECA Júnior? Então, é uma outra possibilidade a se pensar, porque aí você tem os profissionais, os alunos, os professores acompanhando, e você não tenha que pagar, você vai pagar. Mas os custos são um pouco menores, né, que a própria professora Karina falou. Como são os alunos trabalhando no processo todo, os professores acompanhando, os custos acabam ficando um pouco mais reduzidos do que se você contratasse uma consultoria. Não que eles não sejam tão bons quanto, mas, né, é uma possibilidade. E aí você tem os professores da USP acompanhando, que é melhor que isso? Gosto muito. Então, é uma ideia a se pensar. Viu? É sobre um CNPJ que a gente já começa a consultoria. Então, aí, ó. Amanhã mesmo. Tem a FATEC em São Roque também agora, com vários cursos de turismo. Então, mas a gente tem que pensar neles. Sim, no Daniel, claro. E nas meninas, claro, que tiveram a ideia. Já está na cabeça, está pronto. Você precisa fazer. Sim. Foram muitos meses de conversa, de várias reuniões, de várias brigas também. Aí que a gente vê que bem fácil as respostas, né? Está tudo importante, né? Né? Porque toda essa proposição está baseada numa construção, né, de idas ao município, de pesquisa mesmo que eles fizeram, né, levantamento, então tiveram à frente de todo o processo, então isso que garante essa performance deles, né, não só porque eles são performáticos, mas também porque realmente conseguiram, ao longo desse processo, construir um conhecimento mesmo em torno da realidade do município, indo lá e depois propondo o projeto, né? Então, muito legal. Sim. Além do conhecimento, a gente cobra mais barato na consultoria também, tá? Não esquece isso. Como a gente espera que os turistas voltem, esperamos que vocês voltem também, venham. Que ela só convidar que a gente está aqui na disposição para trabalhar. Para conhecer a cidade também, um pouquinho mais. Bom, então, podemos encerrar? Mais algum comentário adicional, encerramento de vocês? Bom, eu queria, então, de novo, assim, agradecer muito mesmo a gentil participação aí do Arthur, da Márcia. O Arthur está pela segunda vez, né? Da pré-banca e a banca agora. A Márcia também pela parceria já de sempre, né? Com o curso. E todos os comentários muito úteis, né? Como eu já disse.
e que vão ser de grande valia, assim, para aprimoramento daquilo que nós discutimos, tá? Eu gostei bastante também dessa sessão aqui, foram discussões ricas. Parabéns também aos alunos, né, pelo trabalho, enfim, e para os demais ouvintes aqui, né, pelo interesse. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês e me colocando à disposição também para outras questões que surgirem, né? A gente pode continuar